Seja bem-vindo ao 9º episódio da nossa série de vídeos analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai analisar a reta final da luta dos Cavaleiros de Bronze com o Ikki de Fênix. Hoje vai ter o Yoga tentando matar o Ikki, mas o Shun impedindo. Vamos ter mais um flashback revelando detalhes da infância do Ikki. E principalmente vamos ter o Seiya enchendo o Ikki de porrada. É isso mesmo, aquele mesmo Seiya que todo mundo fala que é fraco, não derrotou ninguém nas 12 casas, não sei o que, e o Ikki, que é super forte, é o cavaleiro mais forte de todos, não sei o que, eles vão se enfrentar hoje e o Seiya vai dar um pau no Ikki. Ficou curioso? Então vem comigo, já dá like nesse vídeo, se inscreva no canal dos Manuscribas e fique atento aos nossos próximos episódios. Todo sábado eu lanço episódio novo aqui analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, recomendo que vá no canal e procure pela playlist Mangá de CDZ. E bora aqui pro capítulo 19, que já começa com esse painel bem legal aqui dos 4 Cavaleiros de Bronze cercando o Ikki ao fundo, aparecendo ali as constelações deles. E o Ikki ainda tá paralisado, né, porque, relembrando o que aconteceu no capítulo anterior, ele tentou usar o golpe fantasma de Fênix no Yoga. O Yoga fez uma parede de gelo e o golpe refletiu contra o próprio Ikki, que acabou revivendo uma série de lembranças dele lá na Ilha da Rainha da Morte, o deixando vulnerável para um golpe final do Yoga. Detalhe que o Yoga não viu o que a gente viu, né, no flashback do Ikki. Ele apenas está supondo aqui que o Ikki deve ter visto ali uma terrível ilusão, deve ter lembrado alguma coisa do passado dele, mas os Cavaleiros de Bronze não viram nada, porque tudo aquilo se passou na cabeça do Ikki. Basicamente o Ikki relembrando todo o sofrimento que ele viveu na Ilha da Rainha da Morte. Detalhe que não precisou nem ter uma cena traumatizante ali, tipo, igual aquela cena do Yoga indo ver o corpo da mãe dele e aí o corpo da mãe tá todo desfigurado, ou quando o Nachi vê o próprio corpo se despedaçando. O Ikki não precisou disso, só dele relembrar o que realmente aconteceu na Ilha da Rainha da Morte já é um trauma grande o suficiente para deixar ele completamente paralisado. Agora aqui a gente tem uma cena em que o Yoga vai dar o golpe final no Ikki, mas ele é salvo pelo Shun. E essa cena foi muito lembrado por vocês nos comentários dos vídeos, sempre mencionando esse momento, né, de que o Yoga poderia ter vencido o Ikki se não fosse o Shun salvar a vida dele, né? E eu acho que é um momento legal pra gente falar sobre uma enquete que eu postei lá no YouTube sobre quem venceria a Guerra Galáctica se o torneio continuasse. Eu achei muito interessante, a gente teve mais de 50 votos, gostei bastante da gente ter esse momento de interação em que vocês opinaram, teve uma galera que comentou ali também, trouxe pontos de vista muito interessantes, e eu acho que esse é o momento da gente comentar o resultado dessa enquete, também de eu revelar qual é a minha opinião sobre quem venceria, né? A gente tem aqui o Seiya com 10% dos votos, o Yoga com 29%, o Shun com 12% e o Ikki com 49%. Detalhe que é uma enquete sobre alguma coisa especulativa, hipotética, então não existe resposta certa e não existe resposta errada, mas creio que a maioria que votou no Ikki indo naquela lógica de que o Ikki era muito poderoso, ele era o chefão do arco, né? Ele foi derrotado porque eram 4 contra 1, né? Então talvez se fosse num duelo ali com Seiya, com Yoga, com Shun, ele teria grandes chances. Ele tem vantagem, por exemplo, de ter uma armadura que se regenera. Então assim, o Ikki tem uma série de vantagens ali e a maioria foi por essa linha de raciocínio e colocou o Ikki como sendo o favorito. Poucos votaram no Shun. Na minha opinião, o Shun é o que tem o poder oculto mais forte deles, mas dificilmente ele usaria, especialmente numa luta contra o Ikki. Não vejo o Shun usando todo o seu poder contra o Ikki, mas dependendo do que fosse acontecer na história, quem sabe isso pudesse sim acontecer. E muita gente votou no Yoga justamente por causa dessa cena em que o Yoga praticamente vence o Ikki, né? Ele tava a um passo de vencer o Ikki, mas acabou tendo o seu golpe parado pelo Shun. E é curioso ver que o Seiya ficou em último, cara. Seiya que é justamente a opção que eu votei. E sim, na minha opinião, quem venceria a Guerra Galáctica de qualquer forma é o Seiya. Eu vi vários argumentos bons contra isso, inclusive falando que o Seiya provavelmente lutaria com a armadura quebrada, porque o Shiryu não iria ter tempo ali de consertar as armaduras. Mas eu creio, cara, que o Seiya venceria, e eu vou mostrar um pouco desses indícios nesse capítulo, em que o Seiya dá uma surra no Ikki sem armadura. Então eu acho que é perfeitamente possível que ele vencesse o Yoga, né? Lembrando que o chaveamento seria Seiya versus Yoga e Shun versus Ikki. Eu acho perfeitamente possível que o Seiya vencesse o Yoga e depois vencesse o Ikki mesmo com a armadura completamente destruída. Mas não dá pra saber, né? Então assim, não existe uma resposta certa. Mas eu achei curioso que o pessoal tenha subestimado tanto o Seiya. E talvez a opinião de vocês mude depois da gente analisar esse capítulo aqui, que é um capítulo em que o Seiya brilha
e muito. Voltando aqui, o Yoga fica bem nervoso que o Shun não deixou ele dar o golpe final no Ikki, e o Shun vai lá dar um discurso, né, de que não seria justo porque o Ikki não consegue se mover e tal. Só que esse momento permitiu que o Ikki pudesse acordar, e ele vai lá e acerta um golpe no Yoga no mesmo lugar em que ele tinha acertado da outra vez. E é nesse momento que vem uma explicação de como que o Yoga sobreviveu àquele golpe do Ikki, né? O Ikki vai lá e ele tira do coração do Yoga um crucifixo, né, que representa ali a Cruz do Norte, né, que é a constelação de Cisne. Para quem nunca viu a constelação de Cisne, ela parece uma cruz no céu. A gente tem, né, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, no Hemisfério Sul, e a constelação de Cisne seria como se fosse uma Cruz do Norte. E foi justamente esse crucifixo que salvou a vida do Yoga, né? O Yoga é como se ele tivesse com a Bíblia aqui no bolso da camisa, tomou o tiro e a Bíblia parou a bala, assim. Foi um momento de muita sorte do Yoga, mas que mostrando ali que a fé o protegeu, né, simbolicamente. Não só a fé, né, do Yoga ser retratado aí, talvez como o único dos Cavaleiros de Bronze que é cristão. Eu não sei exatamente se ele é católico ou se é ortodoxo, né, porque eu sei que na Rússia a igreja ortodoxa é bem forte e tal. Caso vocês saibam um pouco mais sobre isso, escrevam aí nos comentários. Mas para além dessa coisa da religião, do Yoga, tem muito a ver com a mãe dele, né, porque a mãe dele era adepta, né, da religião. E essa cruz ficou como uma lembrança da mãe. Então é uma forma também de mostrar que a mãe do Yoga salvou a vida dele nesse momento. E aí o Ikki fala que o golpe fantasma nunca ia funcionar nele, porque já não tem mais nada no coração dele, não tem nada que é importante no passado, que possa traumatizá-lo e tal. E aí ele chama os 4 pra porrada de uma só vez. Lembrando um pouco aquela cena famosa do anime, né, que o Saga chama pra porrada 5 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo, né, mas aquilo ali foi filler. Aqui a gente tem canônico o Ikki chamando os 4 Cavaleiros de Bronze pro pau. E é estranho, porque parece que ninguém leva ele muito a sério, assim. Tá todo mundo meio em choque quando ele fala que vai lutar contra os 4 ao mesmo tempo. E ele aplica o Ave Fênix, lembrando que ele não tinha usado o Ave Fênix em ninguém ainda, só no flashback. Então nenhum dos Cavaleiros de Bronze já tinha visto esse golpe. E acabou que ele conseguiu derrubar o Shiryu, o Yoga e o Shun. Mas quando ele achou que já tinha vencido e que levaria a armadura de ouro para casa, ele percebeu que a própria armadura de ouro estava montada na frente dele e tinha protegido o Seiya. Olha só que interessante, né? É a primeira vez que a gente vê a armadura de ouro montada assim, né? No anime a gente tem algumas cenas fillers, né? Que é aquela cena que o Ikki tenta vestir a armadura de ouro, só que o Seiya vai lá e interrompe. Mas como essa cena não tem no mangá, tem aqui pela primeira vez a armadura de ouro montada justamente para salvar o Seiya. Aí o Seiya fala que ele só tá de pé porque a armadura protegeu ele, como se ela tivesse vida própria. E o Ikki ficou inconformado. Pô, por que a armadura de ouro te protegeu? Porque se ela protegeu, ela meio que tá reconhecendo o Seiya como um novo Cavaleiro de Ouro, né? E isso deixou o Ikki revoltado. E o Seiya vai dar aquela provocada, falando assim que eu duvido que você fosse digno da proteção dela, seu covarde. E ainda por cima mete um socão no Ikki. E ele traz uma fala muito importante pra esse capítulo. Que ele fala, tipo assim, fique sabendo que você não foi o único a voltar do inferno. E esse é o grande tema dessa luta. Porque a gente passou o arco dos Cavaleiros Negros inteiro ouvindo que o Ikki era o puro mal, porque ele tinha sofrido muito na Ilha da Rainha da Morte e tal. E é o momento em que o Seiya fala assim, porra, eu também sofri pra caralho na Grécia. O Yoga sofreu pra caralho na Sibéria, o Shun sofreu pra caralho na Ilha de Andrômeda. Todo mundo sofreu muito, cara. Mas só você, Ikki, só você tá revoltadinho. E aí você vai ver, cara, que o Seiya não só vai vencer o Ikki na porrada, como ele vai vencer o Ikki moralmente também. E tudo isso, como muito bem observado pelo próprio Ikki, sem a sua armadura. Aí, ó, que o Seiya, ele reforça isso. Ele fala assim, ó, todo mundo aqui voltou pro Japão depois de comer o pão que o diabo amassou. Mas apesar disso, todos ficamos fortes. E o único que tá passando vergonha é você, seu covarde. Pra quem tem essa imagem do Ikki como sendo o cavaleiro fodão, que fica falando, chega de sentimentalismo, que fica falando que voltou do inferno, falando que todo mundo é fresco, que só fica chorando, cara, Seiya fez exatamente isso com ele, cara. Sabe aquelas cenas icônicas do Ikki na saga de Asgard, por exemplo? Falando pro Mimi parar de ficar chorando, porque todo mundo sofre também, a vida é difícil pra todo mundo e tal. Esses grandes discursos do Ikki, é ele basicamente reproduzindo o discurso que o Seiya fez pra ele. E, cara, quase ninguém lembra disso. Que, na verdade, o Ikki, nesse arco, ele era um chorão, cara. Ele era o cara que não soube lidar com o luto da Esmeralda,
cara que não soube lidar com a revelação de que era filho do Mitsumasa. Pro Seiya, o sofrimento que eles tinham vivido era algo que deveria uni-los. Lembra-se do Seiya na luta contra o Shiryu? Em que todo mundo tava se odiando ali, e o Seiya falou assim, gente, éramos amigos no passado, vamos voltar a ser amigos agora. A gente passou por momentos difíceis. E por que não usar isso pra fortalecer a nossa amizade? Enquanto o Ikki optou em usar esse sofrimento como combustível para um ódio e para uma vingança que não faz o menor sentido. Só porque o Mitsumasa já tinha morrido, ele falou assim, não, eu quero matar alguém. Mas o velho já tá morto, então eu vou matar todos os filhos dele. Então, assim, é uma visão muito mimada do Ikki, é uma visão muito infantil do Ikki, e o Seiya apresentou uma visão muito mais madura do acontecimento. Inclusive, joga na cara do Ikki, cara. Ikki, você lembra que você era valente na sua infância. Quando você era criança, você fazia de tudo pra proteger o Shun. E é nesse momento que a gente vai ter um outro flashback do Ikki, que vai mostrar justamente isso, né? A gente tem o Seiya aqui que tá caçando uma libélula junto com o Shiryu. E é um momento legal que a gente mostra um pouco da amizade do Seiya com o Shiryu. Eu acho que cenas como essa sempre são bem-vindas. E tá mostrando um pouco da infância deles dentro dos muros ali da Fundação Graad, em que eles eram praticamente prisioneiros, era quase que um campo de concentração ali de crianças órfãs, que essas crianças estavam sendo enviados, né, para vários cantos do mundo para irem atrás das armaduras. E é nesse momento aqui que o Shun vai embora. Lembrando que ele tinha sorteado a Ilha da Rainha da Morte, mas ele acabou trocando com o Ikki e acaba indo para a Ilha de Andrômeda. E é nesse momento que a gente tem uma revelação muito importante em que o Tatsumi diz que o Shun não vai voltar, justamente porque a Ilha de Andrômeda é muito pior do que a Ilha da Rainha da Morte. E aí ele fala que a Ilha de Andrômeda, apesar de ter um nome mais bonito que a Ilha da Rainha da Morte, lá faz muito calor, a noite é muito frio, ninguém nunca voltou de lá. E aí é algo pra gente pensar, né? Será que realmente era? Qual dos dois era pior, a Ilha de Andrômeda ou a Ilha da Rainha da Morte? Porque a gente pode pensar que, de fato, a Ilha de Andrômeda era pior que a Ilha da Rainha da Morte, né? E aí acabou que essa troca que o Ikki fez piorou a situação do irmão dele. Ou a gente pode pensar que o Tatsumi falou isso aí pra dar uma sacaneada no Ikki, né? Que pode ser que, de fato, a Ilha da Rainha da Morte seja pior, só que ele falou isso pro Ikki se sentir culpado, se sentir idiota, né, por ter feito essa troca. Então, pra mim não tá claro se realmente a Ilha de Andrômeda era pior ou se o Tatsumi quis tirar uma com a cara do Ikki. Mas de qualquer forma, o Ikki ficou puto e queria bater no Tatsumi. E exigiu que a viagem do Shun fosse cancelada. E aí o Ikki enche o Tatsumi de porrada. Um moleque aí de 9 anos dando porrada num adulto. E sem medo nenhum quer pular o muro pra salvar o irmão dele. E aí os outros órfãos escutam, né, a confusão que tá acontecendo. Aparecem inclusive alguns outros órfãos aqui que também teoricamente são meio irmãos dos Cavaleiros de Bronze, né? Mas como são figurantes, já são absurdamente desprovidos de beleza, né? Difícil acreditar que esses caras aqui são meio irmãos do Shiryu, né? Mas o Kurumada quer que a gente engula esse negócio de que eles são todos irmãos, né? E é nesse momento que o Shiryu se lembra que tem uma cerca elétrica ali no muro e que se o Ikki tentar pular o muro, ele vai tomar um choque. E o Seiya vai lá pra salvar ele, cara. Enquanto os seguranças da Fundação Grade botam os cachorros pra ir atrás do moleque, o Ikki chega até o muro e aí quando ele vai pular, o Seiya impede ele e o Ikki não entende direito o que tá acontecendo, né? Ele acha que os moleques estão meio que traindo ele, né? Correndo atrás dele pra que os seguranças o capturem. Mas na verdade eles estão querendo salvar a vida dele, né? E essa é aquela cena, né, que o Ikki faz referência nos capítulos anteriores, que ele fala assim que ele vai vencer o Seiya igual que ele venceu na infância. Ele tá falando desse momento, né, que eles brigaram ali enquanto crianças e o Ikki venceu. Só que venceu e meteu a mão ali na cerca elétrica e tomou um choque, né? E aí acabou que o Ikki foi capturado. E aí temos aquela cena famosa, né, dele apanhando enquanto estava sendo levado ali pra Ilha da Rainha da Morte. No anime, se eu não me engano, é o próprio Tatsumi que bate nele, né? Aqui no mangá botaram um capanga X pra fazer isso. Numa cena, cara, que é bem tensa, cara, que o Ikki, inclusive, pede pra que o Tatsumi o mate, né? E que se ele não matar, ele vai se arrepender, porque aí ele vai voltar, jurando se vingar aí do Tatsumi, do Mitsumasa e de todos os outros. E aí a gente volta ao combate do Seiya, falando que é muito provável que realmente o Ikki tenha sofrido muito, mas que a forma com que ele tá reagindo a esse sofrimento é muito covarde, cara. Porque ele sempre foi um cara muito valente e justo, sempre se importava com o irmão dele, sempre se importava com as pessoas, era uma pessoa boa, mas que foi completamente modificada, né, depois de ter sofrido tanto, mas que havia uma forma de lidar com o sofrimento de uma maneira mais saudável, né, que foi como ele fez, como o Shiryu fez, como o Yoga fez. E é essa a lição que o Seiya quer ensinar pro Ikki. Aí, cara,
De novo, o Ikki vai atacar o Seiya, você vai lá, mete outro soco no Ikki, cara. E assim, essa luta tá sendo humilhante. Nesse momento aqui é revelado também que o Ikki tá um pouco nerfado, porque ele tá com o braço machucado daquela luta dele com o Yoga. Pro pessoal aí que acha que o Ikki venceria a Guerra Galáctica, um argumento aí pra vocês, né? A gente tem a cena que a armadura do Ikki é completamente despedaçada pelo Seiya. Está decidido a fazer com que o Ikki se lembre de quem ele realmente é. Tudo isso sem utilizar o Meteoro de Pégaso. Até agora o Seiya não usou nenhum golpe, cara. Ele só usou, tipo, soco. E é nesse momento que pela primeira vez ele vai usar o Meteoro de Pégaso, fazendo o Ikki beijar o chão, como o Seiya tantas vezes já fez e tantas vezes fará no futuro. E é nesse momento que pela primeira vez a gente vê a armadura de Fênix se regenerando. E isso é muito interessante pra esse arco, né? Porque a gente tem um arco construído, naquela coisa de que a armadura de Pégaso e a armadura de dragão ficaram quebradas, o Shiryu fez todo aquele rolê pra reparar a armadura e trazer pro Seiya e tal, enquanto o Ikki consegue, num estalar de dedos, trazer de volta a armadura dele, né? Então, isso aqui, tematicamente, pro arco dos Cavaleiros Negros, é um choque, cara. É um power creep gigante ali, em que, enquanto os outros cavaleiros precisavam dar vida, praticamente, pra ter as armaduras de volta, o Ikki conseguia fazer isso numa facilidade absurda. O Seiya vai lá, usa o Meteoro de Pégasus pela segunda vez, e o que vai acontecer? Não vai funcionar. Olha lá, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o cavaleiro. Olha como que isso é muito mais coerente no mangá. Porque no anime é aquilo, né? O Seiya dá um Meteoro de Pégasus 1000 vezes, mas no mangá é muito mais coerente. A segunda vez não funciona. Sem falar que a gente tem aquela sensação de que depois que o Ikki recuperou a armadura, ele volta das cinzas ainda mais forte. Só que aí quando o Ikki vai acertar um golpe no Seiya, ele usa o escudo do dragão para se proteger. E finalmente o escudo foi útil para alguma coisa, né? Mostrando muito essa questão da amizade, essa relação tão bonita que o Seiya construiu com o Shiryu. Um foi salvando a vida do outro, né? O Seiya salvou a vida do Shiryu na Guerra Galáctica, o Shiryu arriscou a vida pra consertar a armadura pro Seiya, o Shiryu salvou a vida do Seiya ali, atingindo os pontos da constelação de Pégaso, e agora vai salvar a vida do Seiya de novo. É curioso que mostra que o Shiryu tá desacordado, cara. É como se realmente a alma do Shiryu enviou o escudo, né? Porque o corpo dele tá completamente desacordado. E aí o Ikki vai lá e tenta dar o golpe fantasma de Fênix no Seiya, mas o Seiya já viu, né? Esse golpe não vai funcionar. E ele, inclusive, defende utilizando as correntes de Andrômeda que foram enviadas pelo Shun. E olha que bonita essa cena de amizade, né? Os amigos lá, inconscientes, mas ainda assim mandando partes da armadura deles pra ajudar o Seiya. Que apesar de estar sem armadura, ele está usando a armadura da amizade. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, o que o Ikki vai fazer? Vai usar o Ave Fênix. Ele já usou o Ave Fênix no Seiya? Já usou o Ave Fênix no Seiya. Vai funcionar? Não vai funcionar. O Seiya segura o Ave Fênix com uma mão. Só que aí, né, o Seiya vai dar um segundo Meteoro de Pégasus no Ikki. Vai funcionar? Vai funcionar, mas a gente tem um asterisco aí, né? Não é um Meteoro de Pégasus normal. É tipo um Meteoro de Pégasus de gelo, né? Porque ele mistura o Meteoro de Pégasus com o ar frio do Yoga. E aí o Kurumada dá uma trapaceada aí na regra do mesmo golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. E esses meteoros de gelo acabam vencendo o Ikki. E aí nesse momento parece que o Seiya percebe que o braço do Ikki tá muito ferido, né? Por causa daquele ferimento causado pelo Yoga na luta anterior. Mas o Ikki fala assim, pô, isso não muda nada. Mesmo se o Yoga não tivesse congelado o meu braço, a vitória ainda seria sua. Aí o Seiya vai ser muito humilde e fala assim, não, eu não te venci sozinho, só te venci graças ao poder da amizade. Aí o Ikki vai fazer aquela revelação, eu falo assim, não é o poder da amizade, é um amor fraterno, é uma irmandade, porque somos todos irmãos. E finalmente ele faz essa revelação pro Seiya, que na verdade são todos irmãos e todos filhos do Mitsumasa Kido. Então bora aqui pro capítulo 20, mas antes eu gostaria de te lembrar de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal dos Manuscribas e de nos acompanhar que todo sábado sai vídeo novo analisando o mangá de Saint Seiya. A gente já vai finalizar hoje o arco dos Cavaleiros Negros, a gente já vai emendar na semana que vem com os Cavaleiros de Prata, e cada vez a gente tá mais perto das 12 casas. Eu tô muito empolgado com esse projeto, como eu já disse várias vezes, o objetivo é cobrir o mangá até o final, e com as 12 casas se aproximando, a gente sente que a história vai ficar cada vez mais interessante. Só que para isso acontecer, eu vou precisar da ajuda de vocês, para continuarem divulgando, assistindo, eventualmente me corrigindo se eu falar alguma bobagem aqui, ou trazendo algumas informações complementares, que é sempre muito interessante de ler nos comentários. Agora aqui pro capítulo 20, que eu não vou analisar ele inteiro. Eu vou analisar a primeira metade dele agora, e a segunda metade vai ficar para a semana que vem, e eu vou explicar o porquê.
A gente tem esse painel aqui do Monte Fuji, que é onde os cavaleiros estão lutando contra o Ikki, e a gente vê uma estrela cadente indo na direção dele, mostrando aí que talvez tenha alguma coisa se aproximando. E é justamente o que o Ikki sente. Ele sente a aproximação de um inimigo muito poderoso. Ele começa a ficar em choque, enquanto o Mu continua na sua serenidade, não se impressiona com o poder desse novo inimigo, mas que acaba se preocupando em relação ao Seiya, por conta da chegada desse novo inimigo. Voltando à luta do Ikki contra o Seiya, ele está aqui completamente em choque ao perceber que todos são irmãos. O Ikki fala que a escolha dos 100 órfãos não foi por acaso, e menciona que todos os 100 órfãos são filhos do mesmo pai. E aí o Seiya vai lá, pergunta, né, quem é o pai deles, e o Ikki fala que é justamente a pessoa que eles mais odeiam em todo o mundo, e o Seiya saca quem é, né? E é curioso que não vai mencionar, vai ficar esse mistério, assim, pro leitor, né? Lembrando que essa revelação foi feita no capítulo anterior e também não mencionou o nome do Mitsumasa, fica ali subentendido, mas foi o suficiente para que o Seiya entendesse e ficasse chocado. E não vai ser agora que eu vou falar minha opinião sobre isso, tá? Vai ter um momento em que eu vou sentar aqui com vocês e vou falar tudo o que eu acho sobre essa questão dos cavaleiros serem irmãos e todos serem filhos do Mitsumasa. Eu vou lá analisar os pontos positivos disso, os pontos negativos disso e dar meu veredito se eu prefiro a versão do anime ou a versão do mangá. Mas eu acho que é um bom momento para propor para vocês também essa discussão. Então eu vou fazer uma enquete lá no YouTube perguntando se vocês preferem a versão do anime, que eles não são irmãos, eles são apenas amigos, ou então a versão do mangá, que eles são meio irmãos e o Mitsumasa é o pai deles. Para ouvir um pouco de vocês, saber a opinião de vocês de qual de vocês preferem. Se puderem comentar também na enquete, trazer argumentos, eu acho que vai ser super legal para alimentar a discussão, que vai ser daqui a uns 2, 3 episódios. Eu vou comentar qual é a minha opinião sobre isso. Mas o fato é que nesse momento essa cena é interrompida por um terremoto que causaria uns deslizamentos de pedras nas cavernas onde eles estão. E o Seiya diz que o Monte Fuji entrou em erupção. Uma erupção que provavelmente foi causada pelo aquele novo inimigo, né? Aquela estrela cadente que caiu no Monte Fuji e que preocupou tanto o Mu, né? Mas antes, o Ikki, ele fala com o Seiya que reconhece que o Seiya estava certo. Que todos os órfãos experimentaram o inferno, né? Todos eles são vítimas do Mitsumasa. Mas porém, ao invés de ter esse amor e essa empatia pelos irmãos que sofreram tanto quanto ele decidiu odiá-los. E isso foi uma decisão covarde. E os órfãos não tinham nada a ver com isso. Os filhos não tinham culpa dos erros do pai, né? Das coisas horríveis que o Mitsumasa fez com ele. Então foi nesse momento aí que o Ikki se arrepende da forma com que ele lidou com o luto e da forma com que ele lidou com essa revelação de quem era o pai deles. E agora que nesse momento a gente tem o terremoto, o deslizamento que faz com que eles acabem sendo soterrados ali, e temos uma cena em que 4 estrelas saem ali dos confins do Monte Fuji, mostrando aí que 4 cavaleiros se salvaram. E que em seguida outras 4 estrelas apareceram. Ou seja, a gente tem aqui que 4 se salvaram e que nós temos 4 novos inimigos para o próximo arco. E é nesse momento que é revelado quem serão os inimigos desse próximo arco. Que aqui, ó, ninguém menos do que ele, um dos mais belos cavaleiros de todos, Mist de Lagarto. Sim, e é nesse momento que a gente vai começar o arco dos Cavaleiros de Prata. Mas espera, Cavaleiros de Prata já? A gente acabou de terminar o arco do Ikki, os Cavaleiros Negros, já vai emendar pro Cavaleiro de Prata? Mas cadê o Dócrates fugindo da polícia? Cadê o Cavaleiro de Cristal construindo uma pirâmide de gelo na Sibéria? Cadê o Cavaleiro de Golfinho? Cara, sinto lhe informar que tudo isso é filler. Eu não vou continuar esse capítulo hoje. Eu acho que é o momento certo da gente fazer uma quebra no vídeo, pra na semana que vem a gente começar de vez o arco dos Cavaleiros de Prata. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre essa diferença entre o anime e o mangá. Porque o que acontece no mangá? Vai começar a ficar muito corrido. Muito corrido mesmo. Essa daí eu acho que é a maior crítica que eu tenho ao mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Porque o ritmo é muito alucinante, a gente não tem tempo pra respirar, vai emendar um arco no outro, vai ser luta atrás de luta, e isso vai fazer com que o ritmo seja um pouco prejudicado, na minha opinião, enquanto no anime existe uma quebra
desse ritmo. A gente vai ter momentos ali em que os cavaleiros vão voltar para casa, a gente vai ter momentos ali do Seiya no orfanato com a Mino, vai ter momentos dos Cavaleiros de Bronze interagindo, vai ter mais momentos da Saori que não tem no mangá e que na minha opinião são super importantes, inclusive pro desenvolvimento da própria Saori. A gente tem nos fillers alguns momentos ali em que a Saori tira as joias e joga no mar, coisas assim que vão desenvolver a personagem, que no mangá simplesmente não tem, cara. A Saori praticamente ainda não apareceu no mangá, a gente já tá no arco dos Cavaleiros de Prata. E o que a Saori fez, cara? Ela só chantageou o Seiya, foi sarcástica ali em alguns momentos. Teve um momento de humanidade, foi quando ela ficou impressionada ali com o Seiya salvando a vida do Shiryu. Mas só, cara, depois foi lá e obrigou os moleques a correr atrás da armadura lá no Monte Fuji. Não fez nada, cara. Enquanto no anime a gente tem cenas muito mais interessantes da Saori, a gente tem momentos em que a Saori vai trabalhar junto com os cavaleiros, vai ter um desenvolvimento legal. O objetivo da Toei era transformar Cavaleiros do Zodíaco num Super Sentai da vida, né? Vai ter ali uma equipe, ele vai ter o vilão da semana ali, que é o Dócrates, é a Gística, os Cavaleiros de Golfinho, Água Viva, e aí tem o Cavaleiro do Fogo, e aí o Ikki volta, e tem a redenção do Ikki no filler, ao invés de ter a redenção do Ikki que no arco dos Cavaleiros de Prata, né? Porque a gente vai ter mais pra frente o Ikki voltando na luta contra o Dante e o Capella. E que no mangá tem um impacto interessante, porque é a primeira vez que o Ikki volta, né, depois dessa luta contra o Seiya. Mas isso não vai acontecer, tipo, não vai ter o mesmo impacto no anime, porque no anime o Ikki volta nessa luta contra o Cavaleiro do Fogo. Então são algumas diferenças, cara, que na minha opinião, por mais que os fillers sejam bem bizarros e aconteçam coisas muito bizarras e a história não seja tão interessante, ela se propõe a desenvolver personagem, ela se propõe a dar uma pausa na história pra gente respirar, ela se propõe a desenvolver uma amizade entre os cavaleiros que vão trabalhar em equipe em alguns momentos. Tem aquela cena do Yoga congelando a perna do Dócrates, né? Eu acho que, assim, tem muito mérito, cara. Tem muita coisa interessante naqueles fillers. Acho que vale a pena rever aqueles fillers. Se não todos os episódios, um ou outro. Acho que é interessante pra gente ver o quanto que essa imagem que a gente tem de Cavaleiros do Zodíaco, de que é uma equipe, né? Eles são amigos, eles se protegem, eles lutam às vezes em conjunto, muito foi construído por esses fillers, né? Então esses momentos são muito interessantes. Infelizmente não tem momentos assim no mangá. No mangá não dá tempo pra respirar, é um inimigo atrás do outro. E uma hora o preço disso vai ser cobrado, né? Mais pra frente a gente vai ver que, cara, não ter desenvolvido o personagem, não ter tido tempo pra respirar, não ter tido diálogos, vai cobrar o seu preço, e a gente vai ver que mais pra frente a obra fica rushada, a obra deixa um monte de lacunas, deixa de desenvolver um monte de coisa. Eu acho que esse foi o primeiro grande erro da obra de Cavaleiros do Zodíaco, foi não dar tempo entre o arco dos Cavaleiros Negros e o arco dos Cavaleiros de Prata. Ter sido feito tudo de uma vez vai prejudicar a obra, a gente vai ver isso com mais detalhes quando eu falar da própria saga dos Cavaleiros de Prata, porque o mangá quis correr pra meio que chegar em lugar nenhum, tá? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Na semana que vem a gente começa o arco dos Cavaleiros de Prata e a história vai ficar ainda mais interessante, tá? A gente vai ter grandes momentos do Seiya, porque assim, pra mim, o Seiya tá no auge dele aqui. Ele humilha o Ikki, e depois ele vai humilhar o Mist, depois ele vai ganhar do Moldes, e só vai separado pelo Asterion mais pra frente. Então, assim, o Seiya tá on fire nesse momento do mangá. E vai decair mais pra frente. Tem a questão das 12 casas, que ele não derrotou ninguém, entre aspas. Derrotou sim, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Depois o Seiya vai se tornando um personagem um pouco mais raso. Mas nesse momento o Seiya tá no seu auge. E ele vai brilhar de novo contra o Mist de Lagarto. Eu espero vocês na semana que vem, em que a gente vai ter o começo aí do arco dos Cavaleiros de Prata. Nos vemos lá.